tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Palavra de Otimismo no canal Espírita Renovação. Hoje é um vídeo um pouco diferente, que eu vou falar sobre uma personalidade que durante muitos anos foi muito conhecida no Brasil, embora ele não fosse brasileiro, né? Você se lembra do Walter Mercado? Um astrólogo, tarólogo, né, porto-riquenho, e que atuava em várias partes do mundo, ficou muito famoso. Eu lembro que a Xuxa o recebeu no programa dela e tal. E eu assisti um documentário na Netflix sobre ele, depois me motivou a assistir uma entrevista longa dele a Marília Gabriela, e eu decidi fazer esse vídeo aqui numa reflexão que eu espero ser entendido. Na verdade, eu não espero nada, que você analise aí e tire as suas conclusões. Quando eu me tornei espírita, quando eu fui para o movimento espírita, eu já tinha lido toda a codificação espírita. E fiquei impactado pela grandeza da doutrina, pela abertura, pelo universalismo da doutrina. E eu falei, gente, isso aqui arrebenta com os limites dogmáticos e racionais, com o fundamentalismo religioso. Isso aqui é uma luz, é o Cristo. Mas ao ir para o movimento espírita, me surpreendi com muita gente fundamentalista, com muita gente que critica tudo, que acha que sabe, que só Kardec é a verdade, quando o próprio Kardec assevera que a doutrina é progressiva, e a doutrina nem dele é, ele é um trabalhador encarnado do Espiritismo, né? O seu codificador, o seu organizador, sistematizador. Por isso que não existe kardecismo, existe espiritismo, porque ismo é doutrina, kardecismo seria a doutrina de Kardec, ele foi o seu organizador, mas as informações vieram dos espíritos, e muitas vezes os próprios espíritos solicitaram, através de médiuns, que ele revisasse os livros, reconstruísse os livros que ele estava escrevendo na época, e que depois constituíram a codificação espírita, ou codificação kardeciana, enfim. Então, quando eu fui para o movimento espírita, eu falei, nossa, encontrei tanta gente fechada. Tem centro espírita que você mudar a água fluidificada daqui para ali, quase que tem que fazer uma reunião mediúnica, porque não pode, porque aquela água está ali há 327 anos e não pode mudar. Então, eu vi um movimento muito distante, com todo respeito ao movimento espírita, muito distante da doutrina, né, do conhecimento espírita, que é aberto, que é, né, não é inserir práticas não espíritas dentro do centro espírita, mas é compreender a grandeza da doutrina e não se fechar em certas coisas, né? Hoje já se tem no movimento espírita um index prohibitorum, igual a Igreja Católica. Certos livros você não encontra em certas livrarias espíritas, enquanto Kardec pedia para divulgar, ler até os livros contrários ao espiritismo. Esse dogmatismo é triste, isso é um ranço religioso, né? Nós todos que somos ex-religiosos, muitos trabalhadores espíritas são ex-padres, ex-pastores, ex-freiras, e estamos agora no movimento espírita tentando reorganizar a nossa mente perante a luz da verdade. Mas voltando ao Walter Mercado, certamente um espírita fundamentalista acharia um homem como esse algo até ridículo, né? Um interesseiro, alguém se utilizando da ingenuidade das pessoas para ganhar dinheiro, etc. Mas eu tenho aprendido assim a olhar as coisas com mais atenção e não pelos caixotes, pelas leituras condicionadas, né? Fechadas da maioria das pessoas. Então, por exemplo, no movimento espírita, se um médium fala uma coisa, né, igual o vale dos tatuados, todo mundo que faz tatuagem vai para um vale que é o vale dos tatuados. Que besteira é essa? Não é tatuagem que leva ninguém para vale nenhum, não, é o seu estado íntimo. Agora, a tatuagem pode representar, dependendo dela, um desequilíbrio espiritual profundo, aí é outra coisa, mas não é a tatuagem, né? E vendo aquilo todo dia no espelho, você pode aqui até reforçar. Mas não é a tatuagem, só que o pessoal, né? Muitas vezes a gente é fechado e a gente é fera em criticar. Principalmente quem não faz, né? Porque quem faz não tem muito tempo para isso. Então eu tenho aprendido a olhar, né? Eu sempre gostei de estudar. Eu estudo Yogananda, eu fiz um vídeo ontem falando do Yogananda, porque eu vejo que o Espiritismo me permite estudar todas as religiões, todas as propostas espiritualistas, tirar daquilo ali o que é bom. E é isso que eu percebi
nessa personagem tão conhecida, tão popular durante muito tempo, né? Os jovens não vão se lembrar, mas a galera aí acima de 30 anos sabe mais ou menos quem é Walter Mercado. E eu observei que, na verdade, o Walter se utilizou de algo grotesco. Ele até fala na série, tipo assim, a massa gosta meio do grotesco. Então ele se utilizou de toda uma roupagem, ele usava uma capa, né? E tal, anéis gigantescos, aquela coisa muito pomposa, uma figura. Walter não era nem homem nem mulher, você olhava assim, era um ser misto, né? E isso também ajudou a muitos homossexuais a encontrarem ali um apoio, uma figura que era referência para muita gente. Na série há testemunhos de alguns homossexuais dizendo: nossa, conhecer o Walter, saber que tinha uma forma diferente de viver, me fez muito bem, pacificou minha alma. Então fiquei analisando assim, gente, por trás desse estilo todo tão exageradamente exótico, ele traz uma mensagem de paz. E na entrevista a Marília Gabriela eu vi o conhecimento mais profundo dele. E sobretudo a energia, porque ele era um homem de uma energia, de um vigor, de uma alegria que irradiava paz e força e alegria. Porque o que comanda, na verdade, é mais a nossa energia. Você pode estar falando coisa muito bonita e tal, mas é a nossa energia, é o nosso cartão. A nossa energia é o nosso código de barras. Não é como diz Emmanuel, não importa se quem chega, chega em nome de Deus. Resta saber se tem algo de Deus para oferecer. E no Walter, um astrólogo, eu vi que ele usava aquela coisa da astrologia como apenas um pano de fundo, mas a grande mensagem dele era uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo. Você ouvia falando de coisas positivas. Então eu fiquei olhando e falei, gente, como nós espíritas temos que aprender. Porque às vezes a gente é tão crítico com coisa que a gente nem conhece, e de repente o indivíduo está fazendo um trabalho que a gente nem sabe a dimensão, né? É uma análise, meus queridos, para trabalhar, né, uma flexibilidade da nossa alma para sermos menos críticos e mais acolhedores, e assim aprendermos mais. Porque quando o nosso nível de criticidade é muito elevado, a gente acaba não aprendendo, porque a gente sabe tudo, né? Então, eu gostei muito de assistir ao documentário e de ver o trabalho dele. Vamos orar? Pai de bondade e amor, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, nos dê sensibilidade para vermos o bem em toda parte. Retire de nós essa maldade de ficar perscrutando o cisco no olho do outro, enquanto a trave obstaculiza a nossa visão. Sejamos mais empáticos e mais dedicados ao verdadeiro bem. Que assim seja. Queridos, meu livro está pronto. O Caminho Espiritual da Prosperidade está chegando. Ele está chegando em Belo Horizonte e de lá, na verdade, Santa Luzia, Grande BH, e de lá será encaminhado para nós, porque a gráfica é de São Paulo e a editora é em Belo Horizonte. Gráfica, editora, coisas distintas, né? Para quem não conhece o universo, os bastidores de um livro, né? A editora contrata uma gráfica. Tem editora que tem a sua gráfica, mas tem editora que contrata gráficas para fazer o livro. O livro foi confeccionado em São Paulo, está já a caminho de Santa Luzia, e semana que vem eu quero pedir desculpas ao pessoal do Clube do Livro, né? Que é o livro deste mês, vai atrasar um pouquinho, mas já está aí. Quem quer o exemplar, solicite aí pelo número na descrição. E peço a você que compartilhe este vídeo. Compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. São mais de 8.000 inscritos, 8.300 inscritos, crescendo dia após dia. Compartilhe com uma pessoa, seja a mensagem de otimismo na vida dos outros, com menos criticidade. Beijo na alma, muita paz.